Guiado pelo Espírito de Deus, Filipe anunciava a Boa Nova. A liturgia de hoje nos conduz por caminhos de escuta, fé e encontro com o Deus vivo, alimentando-nos da palavra de Deus e buscando agir conforme a vontade do Senhor. Celebremos com fé na alegria da ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar, e partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus,
gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos fala sobre como Filipe se deixou conduzir pelo Espírito Santo, explicando as Escrituras ao eunuco, levando-o à conversão e ao batismo. Filipe deixava-se guiar pelo Espírito. Irmãos, estejamos nós também abertos à ação do Espírito Santo e sejamos canal da graça de Deus. Com o salmista, continuamos a aclamar o nome do Senhor e convidamos a todos a fazerem o mesmo. É bendito o Senhor. Ele nos escuta, acolhe as nossas orações e clamores e derrama sobre nós o seu grande amor. No Evangelho de hoje, Jesus reafirma o projeto de salvação de Deus para todos que nele creem e se coloca novamente como fruto da comunhão perfeita, o pão vivo descido do céu. Somos convidados a viver essa comunhão perfeita, seguindo o exemplo de Jesus e nos fortalecendo na Eucaristia. São muitos os caminhos, mas apenas esse nos levará à salvação. Irmãos, o mundo nos oferece muitos caminhos interessantes e cheios de seduções. Muitas vozes chegam aos nossos ouvidos, muitas opções nos alcançam. No entanto, nem sempre elas nos levam aos braços de Deus. Que o Espírito Santo nos mantenha no caminho da oração, da comunhão verdadeira e da partilha. Que sejamos seduzidos pela palavra e pelo amor de Deus. Que aumente em nós o desejo de ouvir, seguir e multiplicar os ensinamentos de Jesus. Que estejamos atentos à ação do Espírito Santo como Filipe e nos deixemos alimentar por Jesus, o pão da vida, com confiança e perseverança. Que o Senhor Deus nos ilumine e que a alegria do Senhor seja nossa força.
porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração. Senhor Jesus, ressuscitado e vivo, nós te louvamos por tua vitória sobre a morte e por tua palavra que hoje tocou o nosso coração. Tu és o pão da vida, que nos alimenta e nos fortalece. Nós te bendizemos por nos unires na tua palavra e nos alimentares com a tua presença. Dá-nos um coração dócil ao Espírito, como o de Filipe, para reconhecermos os caminhos da missão e levá-la com alegria. Fortalece nossa fé, cura nossas feridas, renova nossa esperança e dá-nos fome e sede da Eucaristia. Que cada dia seja um passo a mais na comunhão contigo, até o dia em que viveremos para sempre ao teu lado. Amém. Aleluia. Aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.